Eu descobri em uma viagem astral como usar o meu potencial máximo e vou contar a história para vocês agora. Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente dos que vocês estão acostumados. Então, para quem não está muito acostumado com essa coisa de extraterrestre, vai ter que abrir um pouquinho a mente. Mas mesmo você que não acredita, mesmo que você não gosta muito desses assuntos, faz um esforcinho e assiste, porque eu acho que vai ser muito interessante a mensagem que eu recebi nessa viagem astral que aconteceu comigo há um ano atrás. Eu tenho guardado aqui centenas de mensagens, centenas de viagens astrais, centenas de canalizações de mensagens. Tudo aqui eu gravo, eu escrevo e eu vou guardando. E geralmente eu não mostro para quase ninguém. Mas essa canalização especificamente, eu estava relendo ela hoje e eu recebi a informação de que é o momento de passar essa mensagem para vocês. A mensagem é muito pertinente com tudo que está acontecendo neste momento. Então eu vou contar para vocês aqui o que eu vi e a explicação também que esse ser extraterrestre, ele não tinha aparência de Grey. Eu estou dizendo que são porque foi o que ele mesmo me disse. Inicialmente, eu me vi dentro de uma espécie de veículo. Não sei dizer se era uma nave, mas era uma coisa muito diferente dos veículos que a gente tem aqui na Terra. E ao meu lado estava um ser sentado, ele estava com as mãos, ele tinha umas mãos estranhas, ele estava com as mãos como se estivessem encaixadas assim no painel, e ele não falava comigo, mas eu sabia o que ele estava me dizendo. E as coisas que eu ia pensando, ele ia me respondendo mentalmente. E enquanto eu estava nesse veículo, eu estava como se estivesse flutuando sobre uma praia, e a primeira coisa que eu vi nessa praia foi um cavalo. Era um cavalo normal, mas tinha um homem que estava montado nesse cavalo. Só que o homem era muito maior do que o cavalo, de modo que ele, mais do que encostava os pés no chão, ele encostava os pés no chão e ainda ficava com a perna dobrada para poder estar montado nesse cavalo. Óbvio, eu fiquei olhando aquilo e não entendi por que eu estava vendo aquela cena. Nessa mesma praia tinha também várias pessoas, homens, mulheres, crianças, e as crianças estavam brincando, tinha pessoas no mar, tinham pessoas sentadas, conversando, dando risada. Só que essa praia estava muito suja, mas muito suja mesmo, muito lixo no chão, garrafas e sujeira mesmo, assim, parecia que era no meio de um lixão essa praia. E as pessoas estavam lá como se aquele lixo não existisse. Então elas estavam deitadas do lado do lixo, as crianças brincando no mar, o mar todo cheio de lixo. E depois disso, esse veículo onde eu estava, ele subiu e ele ficou em frente a um outro veículo, para mim era uma nave imensa, e essa nave, a parede, ela meio que se desintegrou, abriu e esse veículo entrou. E foi tudo muito rápido. E eu entrei nessa nave com esse outro ser. E tudo que eu ia pensando, ele ia me respondendo mentalmente. E eu fiquei questionando, primeiramente, por que aquelas pessoas estavam no meio do lixo. Ele me respondia que era porque a nossa percepção da realidade, como ela realmente é muito pequena. Eu fiquei encantado assim, olhando as coisas em volta. Tinha momentos que parecia que eu estava num ambiente muito pequeno, que até dava um pouco de falta de ar. E depois, em outros momentos, no mesmo segundo, assim, eu já parecia que eu estava num lugar super amplo. Era como se o lugar fosse se adaptando ao que eu estava sentindo. Então, ficava pequeno, eu sentia que estava me sufocando, ele expandia. E as paredes, assim, eram meio metálicas, era um material que eu não conheço, que eu nunca vi. Só que quando você tocava não tinha aparência de metal, parecia alguma coisa mais sintética. Eu não sei explicar o que era aquilo. E até foi engraçado, porque enquanto eu fiquei lá intrigada olhando para essa parede, aquele ser ficou assim, tipo, o que você tá preocupada com uma parede? Tipo, você tá aqui, tá olhando a parede, mas foi uma coisa até engraçada, né? Eu falei, realmente, eu tô tendo a oportunidade de ver tantas coisas e tô preocupada com a parede, mas foi naquele momento uma coisa que me intrigou. E eu continuei andando e eu entrei depois numa outra sala, que parecia que não tinha teto, que eu olhava para cima e eu via só o universo, estrelas, assim. Foi realmente uma visão muito fantástica. Parecia que eu estava assim, com esse corpo físico meu, eu tinha ido para o espaço e eu estava lá andando normalmente, como se estivesse na Terra, mas que eu estava no meio daquela imensidão toda do espaço. E então, ele começou a me explicar o que ele quis me mostrar com aquela cena da praia. E ele me disse que muitas vezes a gente só enxerga a sujeira que tem em volta dos outros. E a gente acaba não percebendo os outros, a gente não percebe as pessoas. A gente tem tanta crítica, tanta coisa para reclamar daquelas pessoas, do que está em volta delas, ou do que elas estão fazendo, e a gente não percebe as pessoas como indivíduos.
E quando a gente olha para as pessoas como pessoas, a gente também não olha para amá-las, a gente olha para criticá-las, para ver o que de errado elas estão fazendo, e muitas vezes a gente não está olhando para o nosso próprio lixo. A gente também, assim como elas, está vivendo no nosso próprio mundo, sem perceber o lixo em volta, o lixo que a gente mesmo está criando, e olhando para o lixo do outro e criticando. Então a gente não quer trabalhar aquilo que nós temos que melhorar na gente, mas a gente quer ficar apontando e tentando fazer com que o outro enxergue o que ele tem que melhorar, sendo que a gente mesmo não está fazendo isso. E também tem um outro detalhe que ele me deixou muito claro, é que quando a gente vê a sujeira do outro, a gente não quer se responsabilizar por ela. Então a gente aceita viver no meio do lixo, mas a gente não quer limpar a sujeira porque não fui eu quem fiz. Eu não tenho nada a ver com isso. Só que na verdade a gente deveria se preocupar sim, porque também é o nosso mundo. E o nosso exemplo que transforma as coisas e não aquilo que a gente fala para os outros fazerem. E quanto mais a gente responsabiliza os outros pelas coisas, pior a situação fica, porque se eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou melhorar nada, eu não vou ajudar a melhorar nada, porque isso não fui eu que fiz, a responsabilidade não é minha, a culpa é de outra pessoa, e no final das contas, todo mundo pensando dessa mesma forma, todo mundo acaba não fazendo nada. E sobre o homem gigante montado no cavalo, ele me disse que o ser humano não percebeu ainda o potencial que tem. Naquela cena ali, o cara era um gigante, mas ele não tinha percepção da grandeza dele. Ele não percebia que a força propulsora estava dentro dele mesmo. Então ele estava tentando usar um veículo muito menor que ele, que não estava aguentando o peso dele, que ia ser muito desconfortável, ia ser muito difícil ele conseguir andar naquele cavalo tão pequeno, onde ele não cabia, simplesmente porque ele estava apegado a uma coisa externa, achando que somente aquilo que está fora poderia levá-lo a algum lugar, não percebendo a força que ele mesmo tinha sozinho, sem precisar do cavalo. Então, ao invés de ficar em pé, esticar as pernas, caminhar aos seus passos largos, ele estava ali encolhido, desconfortável, montado em um cavalo que estava andando muito devagar porque não estava aguentando o peso dele, mas ele não tinha essa percepção. Nessa hora, eu até me lembrei de um cachorro que eu tinha, que era um Akita. Quem conhece essa raça sabe que eles são enormes, ele pesava 65 quilos, só que ele era bobo, ele não sabia a força que ele tinha. Então ele vinha correndo, ele pulava na gente como se ele fosse um pincher, mas na verdade ele era enorme, ele derrubava a gente. E ele não sabia que ele era tão forte assim, né? E ele não era bravo, ele era manso, mas se ele percebesse a força que ele tinha, ele poderia ser um cão de guarda muito feroz, mas ele não sabia disso. Então, esse homem sentado no cavalo, ele me disse que é como se as pessoas estivessem sentadas esperando alguma coisa levá-las a um lugar que elas nem sabem se elas querem realmente ir para. E que a gente está aqui nessa terra experienciando tudo isso. A gente está aqui nesse lugar que parece tudo tão confuso para a gente aprender a perceber melhor as coisas que nos rodeiam, para a gente encontrar mais clareza e dessa forma a gente evoluir dentro disso. E eles não têm muito entendimento do porquê nós somos tão sentimentais em relação a isso. Porque nós temos tanta dificuldade, sendo que expandir a nossa consciência faria com que a gente tivesse uma vida muito mais fácil. Ele me disse também que nós não devemos ter medo, porque a grande maioria das coisas que dizem sobre eles, inclusive dessa raça, dos Greys, não é verdade, que eles estão ali sempre para nos ajudar, para nos esclarecer as coisas, para trazer o melhor para a gente, e muitas vezes eles estão até nos protegendo de nós mesmos. E ele disse que às vezes esses contatos que eles fazem, não que eles tenham a intenção de machucar a gente, até porque eles não machucam a gente fisicamente, mas ele falou que muitas vezes, né, pela vibração, pela energia deles, as pessoas que são contatadas, as pessoas que recebem informações deles, às vezes que se projetam durante o sono e às vezes nem sabem que isso aconteceu, às vezes elas acordam no outro dia mais cansadas, elas podem ter algumas reações no corpo físico, mas isso não significa que eles queiram de alguma forma machucar a gente ou fazer mal. Pelo contrário, eles, quando estão entrando em contato com a gente, eles estão passando informações e muitas vezes nos moldando para que a gente possa suportar as coisas que estão por vir, as coisas que vão acontecendo e que nem sempre a gente consegue entender com a nossa mente da 3D. Outra coisa legal que eles me falaram também foi que eles não se transportam como a gente. Então, às vezes a gente pensa que eles têm que sair de um outro planeta e que viajar milhares de anos-luz para chegar aqui.
E ele disse que não é dessa forma e que também não tem como explicar na nossa linguagem como eles fazem isso. Mas na nossa linguagem, o que seria mais próximo, pelo que ele me contou, seria que eles se desintegram e eles se recompõem em um outro lugar onde eles queiram aparecer. E isso é feito em milésimos de segundo. Segundo eles, é muito simples de se fazer, mas é muito difícil de compreender com a nossa mente. Ele diz, inclusive, que muitas tecnologias já estão disponíveis para a gente, só que a gente ainda não está num nível de conseguir usar essas tecnologias. E por isso elas ainda permanecem como se fossem um grande mistério. Quando eu ainda estava lá, eu tive a sensação de que estavam colocando alguma coisa em mim. E ele já me respondeu antes que eu perguntasse que aquilo não era nada para eu temer e que aquilo ia me ajudar a expandir mais a minha consciência. Eu ficaria um pouquinho atordoada depois, talvez eu não me lembrasse de tudo, mas que aquilo era bom porque eles estavam me ajudando a abrir partes da minha consciência física, da minha mente física, que ainda não estava aberta. E ele também me disse para que eu passasse a olhar as coisas com a minha consciência expandida dali em diante, para que eu não me limitasse somente ao mundo material, a 3D que está aqui. E ele disse que isso tornaria minha vida mais leve, que eu conseguiria realizar mais coisas se eu começasse a pensar assim. E de fato, em torno de 4 meses e pouquinho depois que eu recebi essa mensagem, eu senti assim uma mudança tremenda na minha vida. E desde agosto do ano passado que realmente eu posso dizer que eu me tornei uma outra pessoa completamente diferente daquela que eu era. Eles também me disseram que isso tudo iria abrir portas para que eu pudesse desenvolver a minha missão e ajudar outras pessoas a desenvolverem as missões delas, as pessoas que estavam à minha volta, inclusive as pessoas que estão aqui nesse canal, inclusive você que está aqui assistindo esse vídeo, pode ser uma dessas pessoas de quem eles estavam falando naquele dia. E depois disso, eu retornei e hoje eu fui orientada que eu poderia passar essa experiência para vocês, porque tudo que ele estava me dizendo naquele momento era para me preparar para o momento que nós estamos passando agora. Mesmo que você não acredite nos extraterrestres, ainda assim, essa mensagem eu tenho certeza que é enriquecedora para você e que logo você vai ter mais respostas a esse respeito. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que a gente não deve limitar o nosso conhecimento, a gente não deve simplesmente se negar a conhecer coisas diferentes, porque se a gente fizer isso, a gente pode estar evitando de conhecer aquela porta que vai abrir todos os nossos horizontes e que vai realmente nos fazer ter uma vida melhor, uma vida diferente, dar os nossos saltos quânticos. Se você não acredita em algo, não tem problema nenhum você olhar mais a respeito daquilo, porque se você receber uma informação que não faz sentido para você, você vai firmar ainda mais a sua crença anterior. Mas e se a sua crença anterior estiver errada? Você vai viver o resto da sua vida sem saber a verdade e sem poder utilizar esses conhecimentos para poder ser mais feliz, mais próspero, para enfrentar melhor as coisas da vida, para entender melhor as coisas que estão se passando no mundo. Então não importa se você acredita ou não nos extraterrestres. O importante é que essa mensagem é muito verdadeira e que se você usá-la na sua vida, se você começar a ser responsável por tudo que está à sua volta, não só aquilo que você de fato fez, mas aquilo que está acontecendo com as outras pessoas, com o ambiente ao seu redor, eu tenho certeza que você vai conseguir mudar muitas coisas e também vai poder ajudar a gente a construir um mundo muito melhor. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo para dizer o que vocês acharam do vídeo. Se vocês também já passaram por situações desse tipo, que eu quero saber, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!